Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, hoje é um dia um pouquinho diferente. Estou gravando esse vídeo aí domingo, né? Então realmente aí para orientar o pessoal aí que está querendo iniciar aí nas rendas variáveis, ou seja, em renda variável no Brasil, né, galera? Não é externo, tá? Então esse vídeo para que é? É para realmente vocês aprenderem a configurar, instalar e configurar o MetaTrader 5 corretamente aqui para o Brasil, porque quando você puxa ele vem de fora, né? Então ele vem com os ativos de fora. Então você vai aprender a transformar ele para operar na Bolsa de Valores aqui do Brasil, na B3, com os ativos da B3, tá, pessoal? Então vamos lá para o vídeo rapidinho. É um vídeo um pouquinho longo, mas eu acho que tem muita informação. Eu vou soltar alguns vídeos. Hoje vai ser o vídeo aí de configuração, instalação e configuração do MetaTrader 5. Depois eu vou soltar um vídeo aí explicando um pouquinho sobre indicadores, né, pessoal? Então indicadores é importante também, mas hoje realmente é só instalação e configuração. Então vamos lá. Primeiro, você tem que estar aberto uma conta na corretora, né? Vai fazer análise de perfil e no análise de perfil tem que estar agressivo. Não adianta estar moderado ou conservador. Se você tiver moderado ou conservador, você não vai conseguir operar na Bolsa de Valores, na renda variável. Por quê? Porque por determinação do Banco Central, sim, você tem que estar no modo agressivo, ou seja, o seu perfil de investidor ele é agressivo. Então, o bom é que se você não conseguir da primeira vez, você pode ir tentando até conseguir. Isso independentemente de qualquer corretora que você esteja operando. Lembrando, pessoal, não estou fazendo propaganda de nenhuma corretora aqui, não recebo nada para isso. Eu só estou aqui realmente de forma didática, mostrando para vocês como que se faz aí. Bom, vamos lá. Eu vou abrir aqui uma aba nova, né? E vou colocar aqui, ó, download MetaTrader 5, tá? Aí, pô, enquanto instalar, sempre vai vir assim, ó, XP, Modal, Rico, Clear. Galera, vai para a comunidade internacional, porque por experiência própria, esses que vocês abaixam direto da corretora tendem a travar de vez em quando. Não é bacana para nenhum trade. Não gosto. Por experiência própria, não tive boas experiências. Então eu realmente abaixo o MetaTrader 5 da comunidade e configuro internacionalmente, né? Na verdade ele vem internacional e configuro para o Brasil. Então tá aqui, ó, baixar plataforma de negociação, download para o Windows, né? Então você vai fazer aqui o download para o Windows. Eu já fiz aqui, eu vou até puxar aqui para vocês aqui, ó. Ele vai começar a baixar aqui, eu vou aqui em downloads aqui, então tá aqui, ó, MetaTrader 5. Puxei aqui, realmente aqui, ó, aí eu vou fazer a instalação dele. Então tá aqui, ó, tô fazendo a instalação do MetaTrader 5, tá? Ele vai rapidinho que ele faz essa instalação, não é uma instalação demorada aqui. Ele vai fazer a instalação, tá aqui, concluir, apareceu um íconezinho aqui já onde, ó, apareceu um íconezinho aqui. Eu não quero não vou fazer programação, então eu só preciso desse ícone, que é o ícone aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. Esse íconezinho aqui, que é o íconezinho daqui do MetaTrader 5 comunidade internacional. Então tá aqui, ó. Eu abaixei aqui, ele vai pedir para você se logar, né, na comunidade. É interessante você estar logado porque tem muita ferramenta gratuita que para vocês, como orientação, é bom. Né? Você tem muita coisa gratuita que dá para usar, sim, a favor do trade. Isso é muito bacana. Ele está dando alguns barulhos aí, na verdade, que o MetaTrader 5 ele está falando que ele está logando, né? Então tá aqui, ó, ele está logado, mas ele está logado como? Internacional. Você abaixou ele de forma internacional. Então tá aqui, ó. Aqui está o ativo internacional, sempre vai falando aqui, o ativo que é H1 em 1 hora, aqui euro versus, né, dólar, tal. Galera, a gente não vai usar nada disso, a gente vai fechar isso daqui, vai fechar isso daqui também. E isso aqui, galera, pode fechar ou não. O importante
E a gente agora vai configurar ele realmente aí para o nosso dia a dia na B3. Eu vou fechar, não vou usar esses gráficos mesmo, para mim não vai adiantar de nada isso daqui, só que eu vou agora trazer ele para a conta do Brasil. Então eu venho aqui em cima de contas, vem aqui, ó, tá vendo que ele já abaixa como demo, eu não quero essa conta. Mas eu venho aqui em contas, clico com o botão direito, abrir conta, galera. Aí, olha só, ele vai aparecer aqui, ó, que é a comunidade internacional, que é meta aqui, ó. Se eu vim aqui no CCTVM, coloco aqui, ó, CCTVM, ok, pessoal? Aí eu vou dar um avançar. O que que ele tá fazendo aqui? Ele tá, opa, peraí. Aqui eu venho, desculpa, pessoal, aqui eu venho aqui, ó, abrir conta, venho aqui, ó, e eu tenho que encontrar a corretora, ó, CCTVM, né? Aí eu venho aqui, ó, encontrar a empresa. Aqui ele vai buscar as empresas aí, algumas empresas que você realmente aí opera no Brasil. No meu caso é a XP, mas pode ser outra, pode ser Rico, pode ser Clear, pode ser Modal, pode, galera. Cada um vai achar a sua aqui. Eu venho aqui em XP, coloco em avançar, ele vai pedir o quê? Conta do usuário e vai pedir a senha do usuário, galera. Olha lá, então assim, ó, conta do usuário. Então tá aqui, ó. É a conta, essa aqui é a demo, mas você pode ir para produção também. Então vamos puxar as duas contas. Mas eu não sei a minha senha. Então vamos lá. Quem loga de aqui eu vou fechar aqui, né, pessoal? Isso aqui, né? Isso aqui também do download, mas eu venho aqui para XP. Na XP aqui em cima aqui, ó, você vem aqui. Eu tô fazendo pela XP, pessoal, porque é a minha corretora. É lógico que pode ser qualquer outra corretora, tá? Tô fazendo o caminho da minha corretora. Aí tem que achar cada corretora, tem que achar a sua plataforma, assinaturas de plataformas e negociação. Tá aqui, ó. Assinaturas de plataforma e serviços. Eu venho aqui, clico nesta abazinha aqui e o que ele vai entrar aqui. Quando chegar aqui, galera, eu vou clicar o quê? Eu vou assim, ó, plataforma, XP e tal, aí eu vou achar o quê? MetaTrader 5, então eu vou colocar aqui, ó, MetaTrader, né? Automaticamente ele vai vir no 5. O que que acontece? Olha só. Aqui, galera, importante se atentar aos detalhes, né? Aqui você tem um MetaTrader 5 normal, que a gente fala que é PRD, que é conta de produção, e um MetaTrader 5 simulado, tá? Então, aqui também. Aqui, ó, dá para você contratar. Aqui no meu caso, como a gente já utiliza, né? Ele já está contratado, é grátis, não tem problema, você vai lá, você contrata. E aqui tem uma abazinha que vai aparecer escrito download. Pessoal, não façam download do MetaTrader 5 da corretora. Nós estamos fazendo pela comunidade internacional que não trava, porque pela corretora ela dá umas travadas, tá? Não importa a corretora, sempre deem um bugzinho aí que não é interessante, tá? Então, aqui você tem o que? MetaTrader 5, PRD e simulado. Então, eu não tenho senha. Ó, galera, você vai estar aqui, ó, contratar, você clica em contratar, ele vai pedir a tua senha, né? A senha que você abriu, né? A sua senha master que você abriu na sua corretora. E aí, aqui no caso aqui, ele vai pedir o que, ó? Reenvio de senha. Então eu estou pedindo o quê? Um reenvio de senha para minha conta. Solicitação realizada. Ele está mandando a senha para o meu e-mail. Eu também vou pedir aqui, ó, reenvio de senha do simulador, porque ele também está mandando a senha para o meu e-mail. Ou seja, eu tenho duas senhas lá no meu e-mail que eu vou puxar agora, tá? E depois nós vamos também editar limite, ou seja, aqui não precisa editar limite, porque ele já vem com limite pré-definido aqui, que é no simulado, que é para você aprender. Mas vamos supor assim, eu tenho 5, 10, 15, 20 mil reais, não sei. Você vem aqui, ó, também nos 3 pontinhos, editar limite, clica no editar limite, aí ele vai mostrar o quê? Quanto você vai mandar. Então, se você coloca lá, sei lá, eu tenho 10 mil reais, coloca 10 mil reais, se for os 10 mil reais, você vai operar, coloca 10 mil reais, dá um confirmar, ele vai pedir a senha, você confirma, e aí já vai aparecer o saldo no MetaTrader 5. Nesse caso aqui, galera, como eu não quero mostrar saldo, não quero mostrar nada, a gente vai fazer direto pelo simulador, tá?
Então tá aqui, ó, simulador do MetaTrader 5. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho fora, que é a conta normal. Mas, pessoal, realmente aqui, galera, aqui é a mesma situação daqui. Então aqui eu vou minimizar aqui a tela do MetaTrader 5. É conta produção? Não, não é conta produção. Eu vou fazer a conta demo, tá? De demonstração. E aqui eu vou colocar o número da conta. Qual que é o número da conta que eu vou colocar aqui, galera? É o número da minha conta. E vou colocar a senha que o banco, certo? Que o banco mandou para mim. Então eu vou fazer isso. Eu volto aqui concluindo isso daqui, eu já volto. Aqui não tem nada, vocês podem ver aqui, ó, e não tem nada, né? Número de conta, mas e aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer XP, né? E vai aparecer aí realmente aí a nossa conta com o meu nome completo. Eu vou esconder um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês aí. Eu já volto, pessoal, mostrando para vocês aí depois de feito aqui. Lógico que eu vou tampar um pouquinho conta e senha, mas eu já volto aí. Bom, pessoal, feito aqui, então eu coloquei a conta e a senha que mandaram. Ele vai ficar como? Ele vai ficar aqui, ele vai entrar aqui, ó, tá vendo? MetaTrader 5 ou XP, MetaTrader 5, XP é a corretora, conta demo, e a conta produção. Aqui aparece o teu nome, né? E aqui também vai aparecer o teu nome. A gente vai fazer aqui pelo MetaTrader 5 conta demo para vocês saberem. Eu posso fazer pela produção também, que não tem problema nenhum, mas isso daqui só para vocês saberem rolagem de contrato, essas coisas aí. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nós não temos ativos nenhum, né? Só que aqui, galera, importante é isso aqui, ó, deixar ativado aqui conta head. Se você for operar de forma aí, né, igual no sistema TopTrade, nós temos vários robôs em vários ativos, né? Ou seja, vários robôs no dólar, vários robôs no mini índice, né? Se você quiser, vários robôs no Bitcoin, que a gente está operando Bitcoin também. Você coloca a head aqui. Ah, mas eu vou operar na mão, não tem problema nenhum. Você pode operar net. Por quê? O que muda de uma para outra? Pessoal, o que vai mudar é o seguinte. Conta net, você vai conseguir operar um único ativo por vez. Ou seja, um mini dólar, um mini índice, ou se for o caso, você vai operar dólar cheio, índice cheio, né? Mas é um único ativo, você não consegue operar 2, 3 ativos. Já na conta head, que aqui já está contratado, né? Tudo gratuito, tá, pessoal? Aí eu consigo operar 5, 10, 20, 40 robôs no ativo. É como se cada um fosse um gráfico completamente independente, uma operação independente. Essa é a diferença, tá? Para quem opera no sistema TopTrade, é sempre conta head. Para quem não opera, vai operar na mão, só um gráfico de dólar, um gráfico de índice, pode operar na conta net, não tem problema nenhum. Isso aqui é importante, os detalhes são importantes. Então vamos lá. Nós temos aqui então a conta head, é a conta, né? Opa, perdão, nós temos a conta demo e a conta produção, pessoal. Mas qual que nós vamos operar? Vamos pegar aqui essa conta aqui, ó, essa conta aqui, que é a conta de a conta realmente aí de demonstração. Mas eu quero o quê? Eu vou colocar os gráficos agora. Então, olha que interessante. Eu venho aqui, ó, Ctrl mais U, ou você pode vir aqui. Isso aqui é lista de ativos. Então, quando eu colocar aqui, eu vou colocar o quê? O WDO. Opa, já errei aqui, ó. WDO. O que é WDO? É mini dólar. Se fosse dólar cheio, colocaria o que? DOL, que é dólar cheio, mas a gente opera mini contratos, ou seja, uma fração do contrato cheio. Então é WDO. Qual que é o WDO que está valendo? Ou seja, como que eu sei que é o ativo que está valendo? Ó, a gente opera contrato futuro, né, pessoal? Então tá aqui, ó, contrato futuro, tá aqui, ó, WDO U24, ele vai valer até quando? Término da validade, até dia 30/8. Pô, galera, nós estamos no dia 3. Então, realmente aí, 30/8, esse é o cara que tá valendo. Aí eu venho aqui, dou 2 cliques nele, ó. 2 cliques nele. Venho aqui e coloco um OK. Aí eu posso vir aqui e colocar novo arquivo
novo gráfico e vou colocar quem aqui, ó, o WDO que apareceu aqui para mim. Só que, galera, importantíssimo isso, tá vendo? WDO H24. O que que é esse o que que é esse H1? Esse H1, esse significa período. E o que que é período, pessoal? Período é cada candle desse daqui é um período. Ou seja, como está em H1, cada candle desse daqui simboliza uma hora. Ele demorou 1 hora para fazer esse candle, mais 1 hora para fazer esse candle, tá? Então, para vocês terem uma boa visualização, eu vou só tirar essa grade aqui. Eu acho que fica melhor de a gente realmente aí a gente ver. Aqui você pode apertar um F8, né? Tá vendo aqui que eu já tirei a grade, vou colocar aqui. Você pode apertar um F8 ou com o botão aí direito do mouse também lá no final lá, que é a mesma coisa do F8, vai lá e tira a grade lá, acha a aba e tira a grade. Nós não operamos em 1 hora. Nós operamos o quê? 5 minutos? 10 minutos? 1 minuto? Não sei, depende do robô, depende do que você operar. Eu vou operar na mão, não tem problema. Agora, no sistema TorTrade, a gente opera muito em 1 minuto, 5 minutos. Então vamos colocar aí 5 minutos para a gente entender. Então eu venho aqui ó, com o botão direito, Time Frames, 5 minutos. Vou colocar. Aqui mudou, ó, M5. Cada candle desse aqui, cada vela dessa daqui demorou 5 minutos para fechar. Então isso é período importante. Não adianta você operar em período errado, porque vai dar coisa errada. Então tá aqui, ó, período. Tá aqui. Ah, mas e se fosse rolagem de contrato do dólar? Galera, vamos voltar para cá, Ctrl U. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ele vai operar até quando? Ó, até 30/8. E depois do dia 30/8, ele começa um outro contrato, que é o V24, e vai até 30/9. E aqui, ó, ele não tá marcado, ou seja, você não clicou 2 vezes, ele não tá amarelinho, então ele não tá valendo. Quando chegar no dia 30/8, você vem aqui, você dá 2 cliques aqui, ó. Você vem aqui, clicou isso daqui. Só que você tem que excluir esse gráfico, que é o U24, que seria esse aqui que está vencendo, e passar para o novo, tá? Mais ou menos você faria isso. É lógico que aqui não vai aparecer, porque é 1 mês para frente, né? Então não tem como. Mas se a gente colocar aqui, ó, vamos inserir novo gráfico aqui, ó, já apareceu os 2 ativos, ó. O V24, ele não tá nem valendo. Vamos colocar aqui também, ó, em propriedades aqui, mostrar, vou tirar a grade aqui. Aqui o contrato, como ele tá 2 meses para frente, não tá valendo. Mas aqui, ó, é o V24 H1. A gente opera em H1? Não, a gente vem aqui em 5 minutos. Por que que ele tem esses buracos? Porque ainda não tá valendo, ele só tá monitorando. Ah, mas, galera, tem que prestar os mínimos detalhes em atenção, porque se errar aqui, você vai operar de forma errada. De repente, se o teu robô não for aqui em 5 minutos, for em 1 minuto, ou você está querendo operar mais rápido em 1 minuto, você tem que colocar 1 minuto. Se a sua estratégia for para 5 minutos, 5 minutos. Se a sua estratégia for para 10 minutos, 10 minutos. Então, e aqui vai aparecendo aqui, ó, né? Por isso, o importante, galera, do que? Quando a gente vai fazer o robô, a gente tá operando em conta Red. Aqui no meu caso, como ela tá ativa, ela já vem aqui, ó, conta Red, XP Investimentos, tá? E tá em produção. Então tá aqui, ó, conta Red, produção, XP Investimentos. Então aqui, pessoal, o que que muda? Galera, eu venho aqui, esse cara não tá valendo, né? Então eu venho aqui e vou excluir. Vou deixar esse cara aqui. Ele tá me dando força, é o que tá valendo, é o que tá sendo ativo, né? Então tá aqui, conta de produção. Ah, mas eu tenho, né? Eu vou operar 2, 3 ativos. Se eu tiver na conta Red, eu posso jogar quantos gráficos eu quiser, de forma automatizada com o robô. Agora,
não tô na conta Red, tô na conta Net. Ou mesmo se eu tô na conta Red e não tenho robô, galera, é impossível você ficar monitorando 5, 6 ativos simultaneamente, né? 5, 6 ativos simultaneamente. Então você vai ficar louco. Porque você vem aqui, ó, inserir, ó, novo gráfico. Aí você vai lá, vou colocar de novo aqui, ó, o U24. Aí tá em 1 hora, H1. Aí você tem que ir lá de novo, propriedades. Aí você vai tirar essa grade, se você quiser, né? Porque eu não gosto de ver essa grade, não. Aí você vem aqui de novo, ó, time frames. Pô, esse aqui eu vou operar em 1 minuto. Ó, não tirou a grade. Vamos tirar essa grade aqui. Essa grade aqui só atrapalha. Então, olha só que coisa. Eu tenho um gráfico em 5 minutos. Tenho um gráfico em 1 minuto. Se eu for operar um em 10 minutos, vou colocar 10 minutos. Ah, mas eu tenho outro que opera em 5. Tenho 2 em 5, 3 em 1, galera. Fica difícil de ver operando isso daí, tá? Isso aqui no caso do dólar e no caso do Bitcoin, vamos lá também, ó. Pessoal, eu vou abrir aqui, como a gente não tá trabalhando com esse cara aqui, eu vou tirar ele daqui. E aqui eu vou colocar o quê? WIN. O que é o WIN? É a mesma coisa do dólar. A gente vai operar fração do contrato do índice. Qual que é o cara que tá valendo? Ó, esse cara vai até dia 14. Então, que dia que é hoje? Ah, dia 3. Pessoal, esse cara tá valendo. 2 cliques, ok. Eu venho aqui, novo gráfico. E aí eu coloco o quê? Aqui, ó, o WIN24. Ele vai vir como padrão a mesma coisa. Ó. Tá vendo? O ativo mudou. Dólar, WDO e aqui WIN. Não tô operando um índice cheio, tô operando fração de contrato. Eu vou fazer a mesma coisa. Botão direito do mouse, né? Propriedades, vou tirar essa grade, ok. Aí eu vou colocar o que? Pô, time frames. Esse cara aqui, opera em 5 minutos, gráfico de 5 minutos. Vou lá e coloco. Pô, mas eu tô operando Bitcoin, posso colocar? Pode, galera. Você vem aqui, a mesma situação. Enrolagem de contrato é a mesma coisa. O código do Bitcoin é BIT, é BIT. Olha lá, Bitcoin, quem que tá rolando? Ó, esse contrato aqui, ó, vai até 30/8. Se vai até 30/8, pessoal, tá aqui, ó, é o cara que tá valendo, que é o Q24. 2 cliques nele, ok, vou colocar ele para operar. Então, vou colocar ele no gráfico, né? Também novo gráfico, arquivo, novo gráfico, né? Vou pegar aqui o BI, o Q24, mesma situação. Ele vai vir o quê, ó? BIT Q24H1. É 1 hora que eu opero? Não, eu opero enquanto, ó, vou lá, botão direito, eu opero em 5 minutos. Ah, mas essa grade tá feia. Eu vou lá também, propriedades, F8 e tiro a grade. Ó, que ele mudou aqui, mas não aqui. Quando eu der um ok, ele vai sumir. Ó, mas eu não gosto de deixar esse candle assim, né, preto. Isso aqui não altera nada o trade. É uma coisa visual. Ah, mas eu quero deixar o candle mais bonitinho. Venho aqui, F8, tá? Aí eu venho cores. Olha só, candle de alta. O que eu for mudando aqui, ele vai mudando aqui. Quando eu der um ok, isso aqui vai passar pro gráfico. Então, olha lá, candle de alta, vou deixar verde. E o candle de baixa, vou deixar laranjinha, que é a barra de baixo, né? Aí o candle de alta, vou deixar verde de novo. Olha que ele tá mudando aqui, tá preenchendo o escuro. Ah, mas o de baixo eu também vou deixar laranjinha. Olha como ficou bonitão. Dou um ok aqui, olha lá, gráfico bonito. Posso botar rosa, posso botar roxo. Galera, isso não vai interferir no resultado final. Não vai interferir no seu trade, pessoal. Isso é muito importante, tá? Isso aqui eu já não vou usar mais, estamos em produção, tá? Tá aqui, PRD. Então é PRD que é produção, vou fechar aqui, não tem problema nenhum. Ah, mas eu queria ver todos ao mesmo tempo. Se eu clicar num quadradinho aqui, ó, é esse cara aqui, ó, que tem várias janelinhas, ele vai aparecer os 4 aqui, tá? Ah, mas como que eu faço para entrar e botar um contrato? Você vem aqui em negociação, qual é que você vai fazer? Você vai colocar um contrato, 2 contratos, 3 contratos? Ah, vou colocar um. Então aqui tá com a mercado, mas na verdade quando o pregão tá rolando aqui, hoje não tem pregão, ele vai ficando assim, ó, vermelho, 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 né? Azul, vermelho, então assim, aí você clica aqui, então é sell, né? Vendido para baixo,
e comprado para cima. Ah, mas eu quero 10 contratos. Você pode vir aqui, ó, coloca aqui, ó, 10. Né? Lembrando que sempre tem que ver aqui o ativo que você tá, o tempo gráfico que você tá. Você tem que acompanhar isso aqui. Ah, eu quero ver só esse cara aqui, quero ver só esse aqui. Vem aqui, é um gráfico normal. Clicou aqui. Você vai abrir ele. Né? Entendeu, pessoal? É simples. Configuração, instalação, configuração, isso aí. Depois, agora na próxima, eu vou fazer um outro vídeo só sobre ferramentas de entrada, ou seja, indicadores, né? Mas antes, vamos ver se isso aqui vai dar resultado aí. Comenta, compartilha o vídeo aí, dá um like aí para ver se vocês querem essa segunda parte e terceira parte do vídeo. Um abraço, pessoal.